Olá, ouvintes da Pérola FM, Novas Canções. Eu estou chegando, Delveste Nogueira, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta terça-feira, dia 6 de agosto, é do Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, versos de 2 a 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com uma sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. A palavra de hoje nos convida a subirmos a montanha. Você com certeza já deve ter subido em alguma montanha, não é mesmo? Então, a montanha é o símbolo do encontro com Deus. Todos nós buscamos esse encontro com Deus. Como que subindo a uma montanha. E quando se chega ao ponto mais alto, temos uma visão deslumbrante, não é mesmo? A gente nem se lembra mais do cansaço da subida. Podemos dizer que, em certa medida, esse momento que nós vemos, sentimos no alto da montanha, é um momento de transfiguração, é um momento de êxtase, é um momento de encantamento. Porque além de se ver uma bela paisagem, também você se sente bem por ter chegado naquele local tão belo. Veja que em cima da montanha tem sempre uma igreja construída, ou pelo menos um cruzeiro. Você já reparou isso? Inclusive, aqui no alto da nossa Serra de Fartura, tem o Cruzeiro das Irmãs da Divina Vontade, lá no Mirante. Então, a montanha é o lugar simbólico do encontro com Deus. É algo assim, podemos dizer até mágico, né? Porque quando você está lá na montanha, você sente aquela proximidade de Deus. Na Bíblia também há essa identificação da montanha com esse fascinante encontro com Deus. Moisés, por exemplo. Moisés falou com Deus lá no Monte Sinai. Houve lá o episódio da sarça ardente, mas também houve a entrega das tábuas da lei, as tábuas de pedra. No Monte Horebe,
que é o mesmo Monte Sinai, Elias também falou com Deus. No Monte Carmelo, o mesmo Elias desafiou centenas de sacerdotes pagãos. Ali, no monte, Deus mostrou quem era o Deus verdadeiro. Então a montanha é o lugar da manifestação de Deus. No Monte Sinai eram tantos relâmpagos e trovões que o povo lá embaixo quase morre de medo. Moisés subiu lá sozinho e depois desceu de lá com o rosto brilhando, porque ele tinha conversado com Deus. No Evangelho de hoje, da Transfiguração, de São Marcos, no capítulo 9, está contando que Jesus subiu a montanha com Pedro, Tiago e João, 3 dos seus discípulos. E lá eles tiveram uma experiência maravilhosa da manifestação de Deus no Filho Jesus, uma condição gloriosa. E o que aconteceu lá na montanha? Ali houve um profundo encontro com Deus, um momento de revelação do Pai, que revela o seu Filho Jesus. Jesus foi transfigurado diante deles. Ficou com o rosto e com as roupas brilhantes. E apareceram ali Moisés e Elias, conversando com Jesus. Depois, uma nuvem os cobriu e ouviram a voz de Deus. Este é o meu Filho amado. Ouçam-no. Escutem o que ele diz. Então, subir a montanha é o que nós fazemos através da oração. No momento em que estamos profundamente em comunhão com Deus, é como se nós chegássemos no topo da montanha. Ali, nós podemos viver uma experiência maravilhosa com Deus. E quem pode nos conduzir a essa verdadeira e profunda experiência? O acesso a esse caminho já foi aberto por Jesus. E o Espírito Santo que pode nos conduzir ao topo da montanha. Mas ele conta com a nossa docilidade, ele conta com a nossa colaboração, com o nosso esforço em rezar com simplicidade, com profundidade, fazendo realmente uma experiência com Deus. Porque se nós ficarmos somente na superficialidade, se nós rezamos da boca para fora, nos distraímos com as coisas ao nosso redor, dificilmente nós chegamos ao topo da montanha. Não concluímos a subida. Quando alcançamos o topo, quando nós rezamos de verdade, tudo se torna luminoso, tudo se torna paz. O nosso interior se enche de paz, de alegria. É como se nós estivéssemos ali naquele momento da transfiguração. Ali, Deus nos fala como Pai. Pai de todos nós. E Ele nos aponta Jesus como o nosso caminho. Quem nos dá a direção, o discernimento, o conforto. E é tão bom esse momento de oração, esse encontro com Deus, essa experiência com Deus, é tão bom que nós temos até a tentação de ficar ali. Queremos, como
os 3 apóstolos montar 3 tendas para a gente ficar ali. Mas depois dessa experiência, lá no topo da montanha, precisamos descer. Precisamos ir para o nosso dia a dia, para os nossos deveres, os nossos afazeres. Precisamos voltar à normalidade da nossa vida, mas sempre naquela expectativa de voltar lá, de estar novamente lá no topo da montanha para poder viver essa experiência maravilhosa com Deus. Claro que quando nós descemos da montanha, nós voltamos reabastecidos, reanimados, porque o encontro com Jesus ressuscitado nos dá ânimo para continuarmos as nossas vidas, a nossa existência e as nossas lutas. Então a montanha é a imagem dessa experiência com Deus. É a imagem do momento de oração que nós precisamos fazer todos os dias. Nesse encontro, Deus, nosso Pai, nos apresenta Jesus, o seu Filho amado. Eis o meu Filho amado. Escutai o que ele diz. Então, Deus nos apresenta Jesus assim de forma especial através da sua palavra. A palavra de Deus, na visão dos 3 apóstolos lá na montanha, está representada por Moisés e por Elias. O povo de Deus dava aos escritos sagrados o título de Moisés e os profetas, porque Moisés representa a lei, boa parte das Sagradas Escrituras, e Elias representa os profetas, a outra parte das Escrituras. Então, é a palavra de Deus anunciada e compreendida que nos abre ao conhecimento da pessoa de Jesus. Quando nós escutamos a palavra, quando nós a compreendemos, nós nos abrimos a estar com Jesus, a ouvir os seus ensinamentos. Deus nos revela Jesus de uma maneira muito especial, por meio da sua palavra, e o Espírito Santo é quem nos leva a compreender a palavra. É o Espírito Santo quem nos leva a estar em comunhão com Deus. Sem o Espírito Santo, não há uma oração verdadeira. Ninguém sobe a montanha. Então, vamos subir a montanha e fazer essa experiência maravilhosa com Deus?